Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. O mês de março de 1955 foi marcado pelo início do movimento nacional de evangelização liderado pelo missionário Manuel de Melo, que um ano mais tarde, precisamente no mês de março do ano de 1956, daria início à primeira igreja pentecostal brasileira, Igreja O Brasil para Cristo. Quando eu digo primeira igreja pentecostal brasileira, digo pelo seguinte: até então, no Brasil, estavam exercendo atividade a igreja poderosa, gigante Igreja Assembleia de Deus, fruto de uma missão sueca, fundada nos anos de 1910 e 1911 pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Logo em seguida, vinha a Congregação Cristã no Brasil, fruto de uma missão italiana trazida pelo irmão Francescon. Na década de 50, chegava ao Brasil a Igreja do Evangelho Quadrangular, trazida também pelos missionários norte-americanos, que vinham com as suas tendas de evangelização, também percorrendo vários pontos da nação. Nós tivemos também, antes disso, as igrejas tradicionais, igrejas históricas, mas a primeira igreja de expressão nacional, fundada por um brasileiro, liderada por brasileiros, foi a Igreja O Brasil para Cristo. A Igreja O Brasil para Cristo foi marcada pelo ineditismo, pelo inusitado em muitas áreas. Foi a primeira igreja a realizar um culto em um estádio de futebol, quando esta prática ainda estava muito longe de tudo aquilo que nós, aqui no Brasil, conhecíamos por evangelismo. Foi a igreja que, em primeiro lugar, superlotou a Praça da Sé, tomou o Vale do Anhangabaú, realizando as famosas, as conhecidas passeatas, que eram já, naquela época, um embrião das marchas por Jesus, que hoje chegam em São Paulo a reunir até 1 milhão de pessoas em uma só marcha e milhares de pessoas em todo o território nacional. Também foi a igreja que iniciou o processo da evangelização pela mídia, utilizando-se do rádio, utilizando-se da televisão, de todos os meios de comunicação possíveis ao seu alcance. Era também uma igreja que tinha a visão voltada para o futuro. Um povo que acreditava no Brasil, que acreditava no brasileiro de forma geral, que acreditava na força da gente da nossa terra e que cria que Deus, com este povo e através deste povo, podia abalar essa nação. Esta casa se reúne hoje para, em sessão solene, homenagear a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, cuja atuação tem sido incontestável na seara espiritual do povo brasileiro. Como todos sabemos, o movimento evangélico tem encontrado imensa receptividade no Brasil, ratificando a profunda vocação religiosa do nosso povo, tem contribuído para o fortalecimento da fé e para a revalorização dos valores espirituais, orientando as famílias
e as comunidades segundo os ensinamentos de Cristo. Todos fiquem em pé. Combatendo a iniquidade de seu reino. Exemplo deste homem formou na Igreja Brasil para Cristo missionários, missionárias, pastores, homens destemidos, homens de coragem, que até hoje pregam o poder regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo do poder regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo, eu falo com testemunha viva que vim do pó, que vim do lamaçal, que vim da dor, que vim das drogas, que vim da marginalidade. Eu conheço esse poder regenerador do nosso Senhor Jesus Cristo e da audácia, porque homens para pregar o Evangelho, como o missionário Manuel de Melo, tinha que ser audacioso, tinha que ser corajoso, principalmente naquela época. A igreja avançava por todo o território nacional a partir de São Paulo. E em São Paulo, um grande terreno, uma grande área, era adquirida por aqueles irmãos pioneiros para a construção do que seria, na época, o maior templo evangélico do mundo, a maior casa de oração de toda a face da terra, inaugurada no mês de julho do ano de 1979, abrigando na sua principal nave 10 mil pessoas assentadas. Realizou conferências em 133 países, em igrejas, universidades, simpósios e convenções. Suas pregações tiveram como público as mais importantes personalidades do mundo contemporâneo, como o presidente dos Estados Unidos, a rainha da Inglaterra, o primeiro-ministro da Alemanha. Foi entrevistado pelos principais jornais do mundo, como Le Monde, New York Times, além da televisão americana, CBS e BBC de Londres. Por tudo isso, recebeu o prêmio concedido pela Fundação Edward Browning e o título de Bandeirante do Brasil Presente, conferido pelo Instituto Nacional de Expansão Cultural. Falecido em 1990, deixou como lema a frase: "Vamos ganhar o Brasil para Cristo", hoje repetido e incorporado por milhões de brasileiros em todo o país. Trata-se, assim, de um homem extraordinário, cuja vida foi dedicada à missão religiosa com a coerência e obstinação. Independentemente de opção de cada um de nós, somos unânimes em reconhecer o valor de seu exemplo, que tem servido de referência espiritual para várias gerações. Nossa convicção, senhor presidente, é de que vivemos nessa virada do século, um momento decisivo na história da humanidade, em meio a um ambiente de extrema tecnologização, caracterizado pela dominância de valores materiais e pelo consumo, as pessoas se ressentem da ausência de uma vertente espiritual que lhes possa conferir um sentido à existência. Deste modo, avulta o papel dos líderes religiosos, cuja influência pode verdadeiramente restaurar a esperança em um mundo melhor, com base no ensinamento de Cristo. O trabalho do fundador da primeira igreja evangélica do Brasil merece ser sempre lembrado. É um exemplo e um estímulo para os jovens. Obstáculos existem para serem ultrapassados. Manuel de Melo acreditou, revestiu-se de uma fé inquebrantável e superou as dificuldades. Se espalhava por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, pessoas movidas pelo ideal evangelizador do missionário Manuel de Melo, movidas pelo ardor, pelo entusiasmo, eram atraídas àquele movimento que começava de São Paulo a alcançar toda a nação, e vinham de todas as partes. Foi assim que em apenas 15 minutos de um programa de rádio, o missionário Manuel de Melo e a Igreja Brasil para Cristo realizavam em maio, no segundo domingo de maio do ano de 1958, o primeiro culto no estádio de futebol no Brasil. Uma tarde memorável
onde aquele estádio gigantesco para a época, o estádio do Pacaembu, em São Paulo, se transformava em um verdadeiro santuário de invocação ao Deus Todo-Poderoso. E naquela tarde, milhares e milhares de pessoas tomaram todo aquele estádio, todo aquele lugar. O corredor humano era formado e as pessoas caminhavam pelo corredor, levantando as suas muletas, deixando vazias cadeiras de roda e testemunhando a fé em Jesus que operava através do missionário de Deus e da sua equipe de fé. O missionário Manuel de Melo e Silva fundava uma igreja com um nome cujo nome não poderia ser mais belo nem mais promissor: o Brasil para Cristo. No decorrer de 45 anos, outro não tem sido o trabalho dos seus pastores e dos seus fiéis fazer do nosso país uma grande nação cristã, fraterna e solidária, em que prevaleçam a dignidade humana e o amor ao próximo. Justo, pois, o pleito da Câmara dos Deputados rende à Igreja o Brasil para Cristo, não só por delegação dos nobres colegas, mas em nome, sobretudo, da sociedade brasileira, dos milhões de homens e mulheres que assistem à realização do sonho por que lutou o missionário Manuel de Melo e Silva, o de um futuro melhor, economicamente mais próximo e socialmente mais justo, sob a proteção de Deus e a bênção de Cristo. Eu quero também, como deputado pelo PMDB, manifestar do nosso partido o nosso carinho, o nosso apreço à Igreja Brasil para Cristo. E como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, uma igreja que tem menos da metade do tempo de vida da Igreja Brasil para Cristo, nós entendemos e compreendemos perfeitamente que essa irmã em Cristo tem um trabalho muito bonito, muito grande, um trabalho que começou grandioso e permanece grandioso até hoje. Parabenizamos então este trabalho de anunciar a salvação, a palavra do Senhor Jesus. Eu que também sou missionário, pastor evangélico há aproximadamente 20 anos e pregamos a palavra de Deus. Reconhecer o trabalho de quem faz bem ao próximo e de quem contribui para o progresso desta querida nação, Brasil, é significativo. Diz-nos a Bíblia que a quem honra, honra. Associo como parlamentar nesta casa de Evangelho as comemorações que hoje prestamos à Igreja Brasil para Cristo. Quero, em nome do meu partido, Partido dos Trabalhadores, fazer esta saudação, trazer uma palavra nesse momento de homenagem à Igreja, essa relação com a sociedade. No que pese diversos setores que vêm permanentemente agredindo o Evangelho ou fazendo reportagens que buscam criar um diferencial entre o que as igrejas têm propiciado e o que realmente tensionam essas mensagens, uma coisa é inegável: a contribuição na transformação de vidas, na mudança significativa daqueles que às vezes saem da marginalidade, da destruição, da completa prostituição e se rende diante de um Cristo capaz de salvar, capaz de redirecionar. Assim tem sido com alcoólatras, com drogados, com marginais. Portanto, um trabalho de recuperação. E não há recuperação social, não há recuperação econômica que consiga suplantar a necessidade e a veemência da recuperação espiritual, da verdadeira troca de caráter, da verdadeira mudança que todo ser humano precisa. Quero ressaltar o legado que o missionário Manuel de Melo nos deixou. Continuar a construir pelo poder do nome de Jesus uma força capaz de ganhar o Brasil para Cristo. A Igreja Brasil para Cristo, chegando em Uberlândia, o pastor Valdelino, saindo de São Paulo e chegando em Uberlândia, abriu uma escola dominical e nós então, todo domingo, abria a sala para que o pessoal pudesse fazer a escola dominical ali e nós então pudemos aprender as primeiras
mensagens da palavra de Deus ali, né? Ler a Bíblia pela primeira vez numa escola dominical da Igreja Brasil para Cristo. Então, para mim é uma alegria e uma honra, né? Nesta saudação, nós gostaríamos de deixar aqui esse registro. E depois, com 15 anos, nós nos convertemos, hoje membros de uma igreja batista, mas nós queremos dizer, como Vossa Excelência também disse, nós temos a igreja do Senhor, e é isso que nós precisamos cada vez mais difundir e levar. Muito obrigado por essa parte, parabéns a todos os irmãos e irmãs da Igreja Brasil para Cristo. Quero dizer uma coisa, as igrejas evangélicas hoje, embora tenham sofrido violência física, violência sexual, violência psicológica, violência da negligência, hoje ela já conta com 53 deputados federais evangélicos aqui dentro, e por certo, estamos ajudando a fazer a história de um Brasil mais ético, de um Brasil mais limpo, de um Brasil mais coerente e com a graça de Deus em sua vida. Deus abençoe vocês da Igreja Brasil, homens e mulheres, pastores, pastoras, missionários, membros, parabéns a todos vocês pelo grande trabalho que vocês vêm desenvolvendo em nossa nação. Que se cumpra em nosso país o nome do seu ministério. O Brasil para Cristo. Muito obrigado. O missionário Manuel de Melo, se estivesse aqui nesse momento entre nós, a primeira palavra que ele tinha dito, ou teria dito, era: toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Então, que toda a honra e toda a glória sejam dadas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.